Bem-vindos ao segundo dia do nosso mini treinamento sobre a união oculta. A maneira como você percebe as coisas que vêm acontecendo para que você esteja aqui, agora, com esse nível de consciência. Sempre lembrando de uma coisa, o nível de consciência de cada pessoa, ela é a soma de todas as experiências que ela teve até hoje, somado a todos os seus valores, aquilo que ela reconhece como valioso, aquilo que ela reconhece como virtuoso. Então, valores, virtudes, princípios, isso tudo faz com que você possa julgar se a situação que você está vivendo é favorável ou desfavorável. Então, onde começa o seu crescimento, a sua boa fortuna, a sua abundância? Começa na soma desses dois. O resultado que você tem tido, ou vem tendo, com toda a sua percepção, suas virtudes, seus princípios e seus valores. É justamente isso que a gente vai falar agora nessa gravação da turma de Caminho da União Oculta do ano de 2020. O céu e a terra é muito mais forte do que todos os seres. Então, a gente sempre vai perder essa luta para o céu e a terra. Porém, ao contrário, você pode interagir com todos os seres ao seu redor. Por isso é interessante você entender bem que não importa o caminho que você siga, você tem que observar se você, naquele momento, você está sendo subtraído, isso é, a sua energia, o seu tempo de vida, a sua liberdade, ou o seu caminho natural de prosseguir ao longo da história, se ele está sendo subtraído. Por exemplo, a gente às vezes assina um contrato, e esse contrato muitas vezes pode trazer para a gente uma subtração, não apenas do dinheiro daquele contrato, mas uma subtração de ficar preso, a subtração da liberdade, de ficar preso por determinado tempo sobre aquela história, sobre aquele contrato. Você pode ser subtraído, por exemplo, do seu caminho, onde no momento que você deveria ter de lazer, você está tendo que produzir para poder suprir aquela conta que você assinou. Então, você também está sendo subtraído pela sua vitalidade, pelo seu caminho de lazer, pelo seu caminho de energia, ou seu tempo de vida, que uma parte dele vai ser investida para produzir alguma coisa de acordo com aquele contrato. Então, toda vez que você assina um contrato, toda vez que você encontra uma pessoa e faz uma promessa, você cria um laço. E é justamente o laço que a gente precisa trabalhar. Pela visão do taoísmo, existem 3 laços importantes. Existem vários, mas 3 são importantes. O primeiro é chamado o laço pela palavra. Quando você cria, através da palavra, através da sua promessa, alguma coisa. Então, você prometeu alguma coisa para alguém. Quando você cria essa promessa, você criou um laço pela sua boca, pelas suas palavras. Depois que a sua intenção, veja o caminho, você tem uma intenção, e essa intenção vai modificar a sua energia, o seu sopro, a sua força vital. Esse sopro vital, esse sopro da energia, formatado, construído pela sua intenção, então você tem a intenção, o sopro já transformado pela intenção, ele vai chegar até, por exemplo, a sua boca. Até esse momento, você não criou nenhum laço. O laço é criado quando você transforma aquele sopro que sai pela sua boca através de palavras, através de promessas. E essas promessas, essas palavras, ainda assim, você ainda tem uma chance. Ela pode desaparecer no ar. Mas se essas palavras entrarem pelo ouvido de alguém e você ainda tem uma chance, caso a pessoa tenha ouvido, mas tenha esquecido. Mas caso ela tenha ouvido e penetrado, aí sim, na alma daquela pessoa, então a alma dela teve uma sensação, que pode ser agradável ou desagradável, despertou um sentimento, despertou um pensamento, despertou uma ação. Então, se, por exemplo, voltando aqui, eu tenho a intenção, eu encontrei um amigo, por exemplo, ele falou, olha, nós vamos fazer uma festa, e nessa festa eu gostaria que você levasse gelo, ou que você levasse bebida. E eu falo para ele, pode deixar.
No momento em que, antes de eu falar o pode deixar que eu levo e assumir o compromisso, eu tive uma intenção. A intenção de estar na festa, a intenção de levar aquelas bebidas, ou gelo, ou qualquer coisa que ele pediu. Essa intenção formatou, configurou o meu sopro, que chegou na minha boca, e essa boca, então, passou, em forma de palavras, a minha promessa. Pode deixar que eu levo. Adoraria. Esse sopro, essas palavras, penetram no ouvido da pessoa, e no momento em que ela penetra no ouvido da pessoa, é capturado pela alma dessa pessoa. E dentro da alma, ele relaxa. Ele pensa, o Hamilton vai levar a bebida. O Hamilton vai levar o gelo, qualquer coisa que a gente tenha combinado. Eu modifiquei, eu interferi a história daquela pessoa com a minha promessa, com todo esse trajeto. Isso é uma corrente, isso é uma união oculta. E eu modifiquei, eu interferi a história dele, porque se eu tivesse percebido lá no início que eu não tenho capacidade de levar aquela bebida, ou qualquer outra coisa, bebida é apenas um exemplo, se eu não tenho capacidade, se eu não tenho competência para cumprir aquilo, então todos os elos que formam essa corrente não vai ser construído, não vai ser unido. Então, dessa forma, eu aqui, percebendo a minha incapacidade ou incompetência, eu realmente não modifico a história dele no final. Eu falo, eu tenho essa sensação, esse sentimento, eu falo através do meu sopro, através da minha palavra, olha, eu não posso levar essa bebida. Eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Me peça outra coisa. Ou ao contrário, eu já dou uma solução para ele. Olha, isso eu não posso, mas eu posso isso aqui. Ainda assim, lá no final, penetrando na alma daquela pessoa, a pessoa, ao receber essa informação, essa corrente, ele começa então a ser interferido. Então, aonde está o ponto de mutação? Ele começa justamente anterior à energia, anterior às palavras, anterior à atitude, a qualquer coisa. Ela começa na intenção. Então, observe sempre para que a sua união invisível, a sua correspondência invisível, silenciosa, possa ser favorável toda vez que você receber uma proposta. Não fale nada no início, essa é a dica. Não fale nada, não tome nenhuma decisão, apenas aceite aquilo e perceba aonde, como impacto, aonde essa proposta ela bate no seu corpo. Aquilo ali atingiu o seu coração, um coração espiritual. Aquilo ali pode ter gerado também no coração físico uma taquicardia. Às vezes a pessoa falou alguma coisa desagradável, você fica com uma taquicardia, você fica irritado. Não reaja. Você percebeu que isso foi no estômago, não caiu bem. Foi no intestino, o intestino quase se revirou. Ou foi na musculatura e você ficou contraído, tenso, numa sensação de que eu fiquei como num checkmate, no jogo de xadrez, num checkmate, onde você não tem como dizer não. Naquele momento, qual foi o impacto disso? Porque é aqui que começa. Começa na sua sensação, que vai formatar a sua energia, que vai se transformar nas suas palavras, ou na sua boca, que essas palavras, ao sair e penetrar no ouvido da pessoa, e sendo capturado pela alma daquela pessoa, sentida, percebida a sua promessa, você criou um laço. Esse laço vale a pena você cumprir. Se prometeu, cumpra. É o ideal. Então você cria o primeiro laço, esse trajeto é sempre o mesmo, essa corrente é sempre a mesma. E você cria então um laço, por exemplo, pela palavra. Você pode criar um segundo laço, o laço pelas suas atitudes, pelo seu gesto. Se você falou que ia, apareça, vá. Se você falou que ia fazer alguma coisa, que você faça. Mas aí você pode pensar, puxa, mas alguma coisa aconteceu no caminho e aquilo ali ou perdeu o valor, ou perdeu o sentido, ou aquilo já não vai ter o mesmo efeito e talvez seja até negativo para aquela pessoa. Então você, às vezes, não comparece, mas conscientiza. Ao conscientizar,
Você, mais uma vez, você desvia o caminho, mas você não deixa aquela pessoa no vácuo, isso é, no vazio, no limbo, num vazio radical. Você fala para essa pessoa, olha, esse plano não vai funcionar, então vamos para esse. Você oferece uma segunda solução. Então você pode criar um laço pelas palavras, você pode criar um laço pelas atitudes, às vezes você faz um gesto para a pessoa, ou mostra algum dedo da sua mão para aquela pessoa, e aquilo entra no coração, na alma, na energia dela, e começa então uma modificação muito profunda. E aí você desvia ela do caminho dela mesma, ou desvia essa pessoa do seu próprio caminho. Existe uma ruptura, um afastamento. Então você tem o primeiro laço criado pela palavra, o segundo laço criado pelas suas atitudes, o terceiro laço criado pela sua existência, vamos chamar assim, ou pela sua, como dizer, suas amarras mentais, o lado radical e às vezes rígido de você pensar. A forma como você pensa, às vezes, imprime isso no ambiente, ou limita ou disciplina. Imagine um mestre, quando eu falo mestre, é um mestre espiritual, aquele mestre espiritual, ele se aproxima e ninguém fala palavrão perto do mestre espiritual. Ninguém faz gestos obscenos ou espalhafatosos perto do mestre espiritual. Aquela energia é uma energia sóbria. Ele impõe o respeito, ele impõe a retidão naquele local. E por isso, ele é como um incenso que espalha o aroma pelo ambiente. Então, ele vai espalhando aquela energia de retidão, de seriedade, de sinceridade, e permite que todo o ambiente siga os seus ensinamentos. Da mesma maneira, quando uma pessoa tem um princípio ou algumas amarras mentais muito fortes, talvez ela seja favorável, porque ela então vai disciplinar aquele ambiente, ou caso ela seja uma pessoa que às vezes tem uma energia grande de desleixo, que é uma amarra mental, às vezes tem uma energia muito grande de mesmice, isso é, de uma rotina negativa, que também é outro tipo de amarra mental. Então ela mantém sempre as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Nesse momento, quando ela se apresenta naquele ambiente, às vezes ele pode limitar. E aí sim, ele pode se tornar um subtrativo. Sendo assim, quando a gente trabalha essa energia, quando a gente começa a perceber o caminho do que a gente vai fazendo ou de que maneira a gente vai interferindo na história de cada um, na nossa própria história, no nosso relacionamento, é muito valioso que você perceba cada detalhe. E tudo começa com a sua sensação, seu sentimento, sua percepção, sensação, sentimento, pensamento. E quando você tem isso, você formata a sua energia. Então, o ponto de mutação, assim como o ponto de equilíbrio, já que você pode escolher, você está num ponto de mutação, ou você vai para o caminho certo da vida, ou você vai para o caminho errado. Você tem duas opções. Você até pode desviar, se você se arrepender, você retorna ao caminho certo. Mas você tem basicamente dois caminhos, o da boa fortuna e o caminho do infortúnio. Sendo assim, aonde você decide a sua caminhada, na sua percepção, na sua sensação e no seu sentimento. Por isso que, dando continuidade no ensinamento do caminho da união oculta, uma das partes que está até no livro, por exemplo, ele diz, quando a perversão nasce no reino, isso está no texto, tá? Mas quando a perversão nasce no reino, qualquer ação que você tenha pode gerar uma derrota. Isso é, você acaba perdendo. Quando a perversão, quando tudo que é perverso, e a gente vai falar sobre o que é o perverso, são os sinais que você percebe. Então, quando a perversão estiver no seu reino, no seu ambiente, no seu recipiente espiritual, no seu reino, esse é o seu reino. Quando a perversão estiver no seu reino, qualquer ação, qualquer tomada de decisão pode ser que você siga um caminho de infortúnio, que siga um caminho de derrota. Então, quais são os sinais para você perceber se dentro da sua história ou na história de alguém que te cerca,
que caminha junto com você. Observa se está acontecendo com essas pessoas que te cercam, ou se está acontecendo com você, ou também, simultâneo, acontece você com as pessoas que te cercam. São os tipos de perversão. São 6. A primeira perversão representa quando você percebe um conflito. O conflito é representado na energia da pessoa. É só a gente se encontrar e começa a discutir. Eu só de lembrar que você vai estar presente naquele encontro, naquela reunião ou naquele lugar, eu já fico com um certo desgosto, eu já fico desmotivado, porque eu sei que vai ter algo desagradável. Então, a energia do conflito é a primeira manifestação da perversão. A perversão está instalada, está instaurada no seu reino. Então, quando você percebe uma situação de conflito, e você pode perceber, por exemplo, no convívio com as pessoas, onde você sente um conflito. Ou você pode sentir no seu reino interno, quando a sua alma, dentro do seu corpo onipresente, onisciente, onipotente, quando você percebe que dentro dela a alma não está em paz, quando você percebe que existe algum conflito interno, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu agi bem? Será que eu vou agir corretamente? Então, quando você começa a perceber dentro da sua energia ou da energia do ambiente, uma energia de conflito, que existe uma discussão por nada, basta uma palavra, um gesto para tudo desandar, para tudo entrar num caminho negativo. Essa energia é a primeira manifestação, por exemplo, de uma perversão. Uma segunda perversão é quando você sente um afastamento, um distanciamento entre você e talvez você e uma pessoa, você e o seu ideal, os seus sonhos, os seus desejos, seus objetivos, suas metas, ou entre você e o próprio ambiente, onde você sente uma certa distância entre você e o ambiente, você e seus sonhos, você e alguém. Esses 3 caminhos que acontecem simultaneamente. Se você sente um afastamento, é sinal de que a perversão já está instalada lá no passado, mas você só tomou consciência dela agora. E como é o afastamento? É quando aquela pessoa, que talvez seja cônjuge, talvez um grande amigo ou amiga, às vezes não tem o mesmo brilho nos olhos quando você chega. Ou, vice-versa, seus olhos não brilham quando aquela pessoa chega. Então, da mesma forma, quando você está caminhando pela vida com alguém do lado, e essa pessoa começa a ter uma distância, que é uma conduta, uma fala, uma maneira de agir, um comportamento, no caso, que você olha e fala, nossa, parece que ela está com outra roupa. Você não reconhece ela. E quando você não reconhece ela, aquela distância, talvez ela esteja distante de você, e não ao contrário. Então você percebe que a perversão já está instalada no reino. Então, como recuperar? Seria o próximo passo, daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro vamos falar sobre as perversões. A próxima é quando primeiro é o afastamento. A terceira perversão é justamente a exclusão. É o momento em que você fecha o seu caminho em relação a outra pessoa. Mas fecha de uma forma como uma ruptura negativa, onde eu excluo, eu não quero saber, eu não quero, porque aquela pessoa me faz mal. Quando eu olho para aquela pessoa, ou sei sobre a história dela, aquilo me dói, aquilo me faz mal, ou eu sei que se eu estiver naquele lugar, vai doer nela. Então você sente um processo natural de exclusão, onde naturalmente, ou sem você perceber, você começa a excluir talvez um parente, excluir talvez um amigo ou uma amiga, excluir talvez o seu sonho, onde fala, não, meu sonho esse já não, você exclui. Quando você exclui coisas internas, puxa, eu gostaria muito de ser inteiro, mas eu preciso estar praticamente disfarçado, fingindo ser alguma coisa que eu não sou. Então você exclui
o seu lado integral, o seu lado inteiro, o seu lado uniforme, maciço, sólido. Você é apenas um fragmento de você mesmo. Nesse momento você excluiu, e nesse momento, sem perceber, você vai criando a perversão dentro do seu reino, dentro daqui de dentro, não é fora. Talvez repercuta do lado de fora, mas principalmente dentro. Então, a exclusão, quando você exclui alguém, quando você corta, naturalmente você faz com que essa ruptura, essa exclusão, ela comece a doer. Esse laço que você criou ou havia criado com essa pessoa, agora ele é cortado. E esse laço, então, começa a diminuir, começa a subtrair. Então, exclusão é a terceira. A quarta exclusão, a quarta perversão, ela representa a patente que você tem, ou a patente que você dá para outra pessoa. Então, vamos supor que eu reconheça uma pessoa como o meu chefe, ou como um funcionário meu, ou como um sócio. Isso quem falou há muitos anos atrás foi o mestre Mahayana, mestre do meu mestre do mestre fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. Ele falou, tem até uma gravação, a gente disponibilizou essa gravação recentemente, a gente recuperou o vídeo. Foi em 1991, se eu não estou enganado, quando ele falou isso. Ele disse, existem 3 níveis de hierarquia. A hierarquia superior, que é quando você respeita o seu chefe, que está acima, ou respeita os seus ancestrais, os seus antepassados. Existe a hierarquia inferior, que é quando você respeita e também é respeitado pelos seus subordinados ou seus funcionários e também os seus filhos, e talvez netos e bisnetos. E existe ainda um respeito ou uma hierarquia horizontal, que representa as pessoas que estão no mesmo tempo que você, que são seus sócios, ou seus colegas de trabalho, ou também os seus irmãos ou primos. Então, essa energia é a energia da horizontal, que é a energia que permanece no mesmo nível. Existe a superior e a inferior. E ele falava, quando existe a inversão das patentes, onde eu, sendo chefe, começo a querer fazer o trabalho do funcionário porque ele não sabe. O certo seria eu capacitá-lo ou treiná-lo, mas não fazer por ele. Senão, eu mudo a minha patente. Ou quando alguém precisa tomar decisões, e o chefe chama você, e não o sócio dele. Existe uma inversão. Então, o respeito ele deveria acontecer nesses 3 níveis. E esses são os níveis da patente. A perversão acontece quando você pega, por exemplo, você começa a pegar um parente, vou colocar como um exemplo, um pai, uma mãe, e esse pai e mãe cuidou de você desde pequeno. Ele trocou as suas fraldas, ele fez toda a higiene em você, pagou a sua escola, guardou até o seu primeiro dente quando caiu. Então, essa é a energia. E, de repente, isso inverte. E hoje, talvez, não se sabe o motivo, o porquê daquilo, você hoje precisa fazer a higiene daquela mãe ou daquele pai, precisa, às vezes, proteger os dentes dele ou dela, precisa trocar a fralda, precisa ter paciência com as pirraças picuinhas que ela cria, assim como você quando era pequeno. E, de repente, você virou o pai e mãe do seu pai ou da sua mãe. Existe uma inversão de patente. Nesse momento, existe uma força, uma perversão, que é uma subtração. É muito doloroso para as duas partes. Para a pessoa que vai cuidar daquele idoso, ou daquela pessoa que está com uma certa deficiência, que está com uma limitação. Você agora é o cuidador daquele que foi seu cuidador. Nesse momento existe uma subtração muito grande, porque a sua energia não é aquela. Da mesma maneira, existe uma grande humilhação de ver o filho ou filha limpando, fazendo a higiene íntima daquela pessoa. Existe uma humilhação. Existem pessoas até que fecham os olhos
para não sentir, para não perceber, para não viver aquilo no momento da higiene. Então, antes de eu dar continuidade, eu vou só dar essa solução para isso. Nesse momento, você tem só que respeitar a patente. Só um conselho. Naquele momento, você reconhece, você chama aquela pessoa pela patente. Pai, mãe, ou não sei, vamos supor, mãe ou pai. Pai ou mãe. Porque aí você se coloca como filho ou filha. E fala, eu agora vou ter que ajudar você. Porque aí o poder ainda continua com aquela pessoa. Ajudar você a terminar a sua higiene. Então, eu vou ficar aqui, vá fazendo o que você pode, se é que tem condição, né? Tem que ver isso também. Eu vou ficar aqui, quando você finalizar, às vezes a pessoa não consegue limpar as partes íntimas ou o pé, então você fala, eu venho aqui para limpar o seu pé. Eu venho aqui para cuidar, para terminar de secar você. E dessa maneira, a forma como aquela pessoa aceita é um filho ou filha que ainda é filho ou filha fazendo um favor. Então não existe tirania, não existe subtração, não existe teimosia e a perversão se desfaz, por exemplo. Mas enquanto houver inversão de patentes, pode ser que a perversão ocupe aquele reino, ocupe aquela história, aquela casa, aquela família, aquela harmonia. Então é interessante você perceber cada patente acontecendo simultaneamente. A quinta representa a relação que você tem com as histórias que já aconteceram, com a linhagem que veio e que formou você. Entenda que se você existe, é porque duas pessoas se conheceram, tiveram uma relação sexual, não importa como foi isso, como aconteceu, mas aconteceu, e assim tem uma gestação. Essa gestação não foi retirada, não foi interrompida, voluntariamente ou não, e você então nasce. Então você é produto daquele relacionamento. Mas isso só pode acontecer porque essas pessoas não morreram antes de ter aquela relação. Então você só existe porque duas pessoas não morreram antes de criar você. E essas duas pessoas, essa daqui, por exemplo, precisou também de duas pessoas que não morreram para produzi-la. Essa daqui também. Precisou de mais duas pessoas para reproduzir, para que ela pudesse nascer. Esses nós chamamos de avós. Os nossos avós, que também precisaram de mais 8 pessoas para chegar até a energia de sobreviver, de nascer, de existir. Então, nós precisamos sempre de 2, esses 2 precisaram de 4, que também precisaram de 8, que precisaram de 16, que precisaram de 32, de 64, como nos hexagramas do I Ching, por isso a gente sempre para no 64. Imagine quantas pessoas existiram, viveram e não morreram antes de se reproduzir para que você estivesse aqui hoje. Então, essa história, porque você não sabe como eles viveram, as dificuldades que eles passaram, a gente conhece a nossa. Mas se você entender que o seu bisavô não tinha telefone, pelo menos o nosso smartphone, não tinha computador, algumas gerações viveram em guerra, algumas gerações viveram com escassez, com dificuldade. Então, a nossa abundância se dá pela existência de todos eles. Então, todos eles passaram por uma história, igual a gente está passando pela nossa história. Uma perversão no reino é quando eu não quero me conectar ou ouvir as histórias do meu pai ou mãe, as histórias do meu avô ou avó, as histórias do meu bisavô, bisavó, e assim, geração por geração. Quando eu falo, mas isso aí era do seu tempo, eu nego um aprendizado. E tudo que ele viveu, o resumo da vida dele, praticamente um spoiler, como a gente fala, sobre o que pode acontecer com você devido à visão dele,
não é aceito por você. No momento em que você fala, não, mas isso é do seu tempo, isso aí não dá certo hoje. Naquele momento, tudo que ele viveu para você, nesse momento, foi em vão. Pelo menos é a percepção dele. É tipo, você já morreu, isso aí não existe mais. Nesse momento, você gera uma perversão, onde a energia da vida dele, o motivo, a existência dele, aconteceu e hoje ela é negada ou não é reconhecida. Então, a diferença entre um descendente, um sucessor, talvez numa empresa também, um descendente e os seus antepassados, seus ancestrais, essa energia é muito importante. Escute histórias, veja as fotos, leia os livros, escute o conselho. Pelo menos veja dentro daquele conselho, filtre o conselho para ver o que pode ser aplicado hoje, mas escute, dê ouvido. Ele não precisa ser apenas um ancestral de sangue. Qualquer pessoa mais velha do que a gente, dentro do nosso recipiente espiritual, é um ancestral nosso. Então, qualquer pessoa que tenha sobrevivido ou feito você viver, essa energia é extremamente interessante. Vale a pena você ouvir, porque quando você começa a negar a história e a experiência dos seus ancestrais ou antepassados, ancestrais espirituais, ancestrais de sangue, ancestrais da vida, são 3 tipos de família. Nós temos a família de sangue, onde nós nascemos. Nós temos a família da vida, amigos que aparecem, pessoas que aparecem e que parece que a gente tem uma intimidade muito maior, muito mais profunda com essa pessoa do que com um irmão de sangue, por exemplo. Então, essa é a nossa família, a nossa tribo dentro do mundo. E a terceira é uma família espiritual, é aquela que busca o mesmo caminho, que medita ou que reza, ou que tem as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos princípios, que um evolui o outro, fala boas palavras, dá bons exemplos, recomenda bons livros. Aquele ali é um parente, é uma família da vida. Então, você tem 3 famílias, assim como você pode ter 3 níveis de ancestrais. Qualquer pessoa que chegue, não negue, absorva qualquer ensinamento, absorva qualquer mensagem, qualquer frase. Assim a perversão ela diminui no seu reino. E assim você acaba com esse conflito entre antepassados ou ancestrais e os seus sucessores ou descendentes, ou até mesmo você. Da mesma maneira, quando você perceber que um descendente seu não aceita você, não rogue praga, antes de tudo. Você vai ver um dia. Né? Simplesmente fale com as palavras e com a visão do mundo dessa pessoa, para que você possa ser reintegrado, para que outra perversão, que é a distância, não seja criada, para que a ruptura, que é o afastamento, outra perversão, não seja instaurada, para que a divisão de patente, ou a inversão de patente, não aconteça naquele momento. E assim você não gera um conflito, que é mais uma perversão. Todas as perversões acontecem simultaneamente. Uma pode gerar a outra. Basta uma para começar o desenvolvimento da perversão. Então, como num prisma, e o prisma quando a luz do sol bate e vira várias cores, que é a cor do arco-íris, você pode ver a vida pelas cores, ou você pode ver apenas a luz diretamente. Você é o prisma. Então, ou você escolhe viver a perversão em diversos níveis, conflito, afastamento, exclusão, patente, descendentes, né, ou antepassados, ou você decide seguir um caminho de luz, bem simbólico, bem metafórico, um caminho de luz. A 6ª e última perversão representa quando você pega os seus sonhos. A tradução seria, do chinês, seria você deixar de ser você. A tradução direta, assim, rapidamente, é o não você, é não ser você. Significa quando você pega os seus sonhos, quando você pega os seus desejos, quando pega os seus próprios ideais e você corta eles, você parte, você quebra, e você pensa, puxa, eu sempre quis ser bailarina, mas não dá. E aí você abandona o balé. Eu sempre quis andar a cavalo. Eu tenho um amigo, isso é real, eu tenho um amigo, ele tem 1,89 m e o sonho dele era ser jockey, que corre a cavalo, que precisa ser brevilíneo, né? Não longilíneo, precisa ser baixo,
o sonho dele era ser jockey e ele não pode. Ele até anda a cavalo, o cavalo, coitado, se esfalfa para poder carregá-lo, mas ele faz apenas por hobby, porque gosta, mas não como um trajeto de realização. Então, ele não pôde ser aquilo que ele quis, mas ele não quebrou. Ele continua em contato com o cavalo, por exemplo. Ele não vai ser um jockey profissional, mas ele vai ser um jockey amador só para ele. Ele adora aquilo. Então, essa é a força que move ele. Então, toda vez que você pega o seu sonho, o seu ideal, os seus desejos, as suas metas, e você quebra, quando você começa a acreditar que você não pode, essa é a maior amarra mental. Quando alguém fala para você, não, você não pode. E aí, quando você fala, eu não posso? Como assim eu não posso? Você pode, talvez não deva, mas pode. Talvez não seja favorável, mas você pode. Então, talvez aquilo não vá adiante, mas você pode. Essa energia, a energia não é a teimosia, também não é a ilusão. É manter o seu sonho vivo. Porque quando você quebra o próprio sonho e deixa de ser a bailarina, deixa de ser o jockey, que é o corredor de cavalo, ou deixa de ser qualquer coisa, porque você acredita que o seu tempo passou, que o seu corpo não é mais o mesmo, que não tem mais competência muscular para isso. Pode ser até que não tenha competência muscular, mas o espírito jovial não pode morrer. Porque quando você quebra isso, a perversão nasce no seu reino. Então você tem esses seis tipos de perversão que, na verdade, são ingredientes de uma única coisa, que é a nossa história. Então, que você perceba cada acontecimento, cada coisa que vem para você, qual é o impacto disso em você. Ele está gerando conflito? É perversão. Ele está me distanciando? É perversão. Ele está gerando uma negação ou uma inversão de patentes? É uma perversão. Então, você começa a entender que quando alguém ou algum acontecimento gera em você um desses seis, a perversão está sendo instalada no seu reino. E se por acaso, depois de você ter, lembra que eu falei, um pensamento que vai gerar uma energia, que vai chegar na sua boca, que vai falar, que vai entrar no ouvido da pessoa, que vai ser capturado pela alma dela. Se você percebeu que no trajeto dessa corrente você gerou uma perversão, ou para você, ou para outra pessoa, vá lá e conserte. Porque os desdobramentos disso é muito ruim, para os dois lados, mas principalmente para o nosso coração. Porque agora, consciente do seu excesso cometido, você agora vai ter que corrigir aquilo o quanto antes. Sendo assim, essa é a energia. E dessa maneira, as pessoas, então, sentem uma subtração. Os 5 subtrativos, como vocês viram dentro do seu treinamento até agora, a madeira, que gera o fogo que gera a terra que gera o metal que gera a água e a água que gera a madeira. Então, você tem todos esses elementos acontecendo, onde se a água gera madeira, é sinal de que a madeira vai sugar a água. Então, a água desaparece e se transforma na árvore. A árvore desaparece e se transforma num fogo, como numa lareira. É dessa maneira que um elemento subtrai o outro. Sendo assim, você tem alguns caminhos. E veja só, e vale a pena anotar. Ou você está subtraindo alguém, através desses 6 que eu falei agora há pouco. Ou você está subtraindo alguém, ou você está sendo subtraído por essa pessoa. 2 caminhos. Ou você suga essa pessoa, ou você é sugada. E aí, quando eu encontro aquela pessoa, nossa, eu saio cansado, eu saio, meu Deus do céu, não aguento mais, outro não. Tomara que esse encontro aconteça daqui a 10 anos. Essa energia é a energia da subtração. É quando a pessoa chega e fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, aí conversa 10 minutos com você, aí fala, sabe que você me animou? Estou bem. Aí depois ela vai embora e você que fica com aquela dor de cabeça,
Isso é a subtração, essa é a descarga. Ou, ao contrário, você subtrai aquela pessoa, você é beneficiado. Sabe que eu fiquei bem? Porque depois que eu te encontrei, eu estava com uma dor de cabeça e eu melhorei. Então, eu subtraí você. O outro que vai ficar com a deficiência, mas eu saio em alta. Então, existem dois caminhos. Ou eu subtraio, ou eu sou subtraído. Existe um terceiro caminho, onde existe uma harmonia, onde eu e a outra pessoa, ou eu e a situação, estamos olhando para a mesma direção. Vamos lá? Vamos lá. Você está vendo isso? Tô. Qual é a sua opinião? E a opinião é a mesma, a forma de olhar é a mesma. Aquela pessoa é praticamente você, é um clone, é uma réplica do seu ideal, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, de tudo que você faz dentro da sua vida. É um outro você. E aí sim, os dois estão caminhando juntos, existe uma harmonia. Ninguém suga ninguém, ninguém subtrai ninguém. Os dois somam, se harmonizam, onde eu fico mais forte de estar ao seu lado, onde você fica forte de estar comigo. Então a gente está em harmonia. Um soma o outro. Os dois crescem e não diminui o outro. Os dois crescem juntos. Então você tem a subtração, tem o ser subtraído, tem a harmonia. Existe ainda mais dois, que é quando eu tenho que, aí sim, eu tenho que controlar alguma coisa, controlar alguém, controlar uma situação. É como uma professora na escola que chega e coloca ordem nas crianças que estão fazendo bagunça. E aí ela tem que controlar aquelas crianças. E qualquer pessoa que já tenha controlado algumas crianças, pelo menos numa única tarde, sabe o quanto que isso consome de vitalidade. Então, essa energia te deixa tenso, te deixa desgastado, você precisa carregar a sua bateria, igual o seu telefone. Isso é você controlando alguma coisa, você controlando uma situação. Existe uma briga entre duas pessoas e você vai lá, como um diplomata, tentar harmonizar. Mas você harmoniza os dois, mas você controla aquela situação. Ou, ao contrário, o quinto e último caminho é quando você se sente controlado por alguma coisa. Alguém te limita. Alguém diz não para você e você não pode fazer aquilo ao contrário. É quando o mundo ou alguém, alguma circunstância, uma situação, diz não para você. Então você passa a ser controlado por uma situação. Quem é que controla a gente? O tempo. O tempo controla a gente. Talvez você queira fazer coisas que hoje não pode mais, porque o seu tempo, às vezes, pode ter passado. Aí você fala, poxa, mas você acabou de falar que a gente deve fazer. Sim, você deve praticar. Talvez você não faça o mesmo esporte que você fazia antes. Tudo bem, mas nada impede de você manter o seu corpo preparado para uma atividade. Você não sabe o tipo de alimentação que você pode ter daqui em diante, mas você sabe que você precisa manter o seu corpo saudável, a sua saúde. E, sendo assim, qualquer coisa você pode fazer, mas o tempo, às vezes, impede você. O tempo não espera ninguém. Então, às vezes, você tenta ir numa direção e aquilo já está fechado. Você vai pegar um metrô e o metrô acaba de ir embora. Você vai pegar um carro você vai alugar um carro e aquele carro foi o último. Você vai chamar Uber e não tem nenhum ali. Vai demorar 20 minutos para chegar. Isso é o tempo. Esse você não controla, ao contrário, você é controlado por ele. Então você tem 5 caminhos. Ou você é subtraído, ou você subtrai e se dá bem, ou você se harmoniza, ou você controla, ou é controlado. Esses 5 acontecem simultaneamente. Então, como saber, e esse é o último tema, daqui a pouco eu abro para perguntas, deixa eu ver que horas são, ainda dá tempo. Como é que você sabe quando está acontecendo o que com você? E aí existe uma escala de perguntas, de questionamentos e de percepção sobre aquilo que está acontecendo. Você vai perceber, sua alma se conecta como um detetive, vai se conectar investigando aquilo. Como é que a gente analisa? Esse conceito ele veio anterior
ao livro que nós estamos estudando, o livro da União Oculta. Ele veio anterior, ele veio do livro das transformações, o livro das mutações, ou conhecido como I Ching, ou I Ching. Existe uma sequência de questionamento que você deve ter. Então, o primeiro, e aí vale a pena você anotar, se fosse você, eu anotaria. O primeiro é, o quê? O que eu quero? O que está acontecendo nesse momento? Sempre começa a pergunta com o quê? O que está acontecendo nesse momento? O que eu quero? O que essa pessoa quer? O que esse ambiente vai trazer para mim? E quando você se direciona, se questiona sobre o que, ele vai mostrar para você, a pergunta o que, vai mostrar sobre o seu caminho. Qual é o seu caminho? O que eu quero? O que essa pessoa quer? O que o ambiente precisa de mim? O que eu estou fazendo nesse local? Você vê sua necessidade ali. Então, a pergunta o que direciona o seu espírito para o seu tal, para ver se aquele lugar tem o seu tal, ou se aquela pessoa tem o seu tal, se aquela circunstância, se aquele livro, se aquele vídeo, se aquele treinamento é seu. O quê? Então, toda vez que você pergunta sobre o quê, você vai saber se você está sendo subtraído ou está subtraindo, isso é, qual é, você pode anotar, qual é a recompensa, o resultado, que é a recompensa daquilo que você está fazendo. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, você pode clicar aqui no link da descrição, que você vai diretamente para a nossa página, onde você vai saber mais sobre o caminho da União Oculta, que é um treinamento longo, e também como fazer a sua inscrição, caso você se interesse por uma mudança mais consciente. Então, se você tiver interesse, é só clicar aqui. Senão, a gente se vê amanhã na terceira e última aula sobre o mini treinamento da União Oculta. Te aguardo lá. Tchau, tchau.